As luzes do Spark ficam acionadas através desse botão: luz automática, luz de cidade e farol baixo. Também tem como desligar ele por aqui. Logo embaixo nós temos a lanterna de neblina traseira, acionada através deste botão, e a altura dos faróis ajustada através desse botão ao lado. O 0 sempre padrão para baixar o farol, girando o botão para baixo. Os limpadores do Spark ficam através deste botão: limpador automático, limpador manual de baixa velocidade e limpador de alta velocidade. O esguicho fica através deste botão, clicando e segurando apenas uma vez. Um duplo clique, ele vai ter aqui estendido o limpador. Limpador traseiro acionado através deste botão, com um clique simples apenas ele limpa. Duplo clique ele faz aqui o esguicho no vidro traseiro, e o esguicho dianteiro é só puxar a alavanca para baixo. A tela principal, sempre na parte superior, vai ter aqui o indicativo de câmbio, então a marcha no qual está selecionado. Sempre que é pisado no freio, ele libera o carro para andar. Sempre que estiver aceso o R aqui, ele está habilitado a rodar com o carro. Também indicativos de luzes acesas, farol alto automático ligado e a luz baixa também acesa aqui no caso, por conta de estar no local mais escuro. Indicativos de cinto de segurança, freio de estacionamento. Esse indicativo aqui é que tem um dos pneus com a pressão baixa. Velocímetro ao lado direito, e ao lado esquerdo fica sempre o computador de bordo aqui do carro, também com indicativo de bateria e autonomia aqui da bateria. Comandos principais: do lado esquerdo nós temos o piloto automático adaptativo aqui, o ACC. É só acionar o botão que ele habilita. Precisa estar com o cinto de segurança colocado e o câmbio com a marcha no drive engatado. Este botão para baixo e para cima, você define a distância do piloto automático, então você se aproxima mais do carro ou diminui ali, ou aumenta a distância em relação ao carro da frente. E os botões laterais trocam a interface do menu de informação. Então nós temos 3 menus, que é a pressão de pneus, os odômetros do carro, inclusive o odômetro parcial, e o quilowatts consumido em tempo real. E aqui nós temos também as informações da bateria do carro aqui, qual que é a voltagem dela, a potência que está sendo utilizada e a corrente em tempo real. Aqui também possui um botão que aciona a câmera 360 na multimídia do carro, e esse botão também serve para retirar a câmera aqui da tela da multimídia. Só apertar nele novamente. Do lado direito do volante possui os comandos de som, onde você aumenta e diminui o volume. Também aqui tem a possibilidade de avançar e voltar a estação, e atender e desligar o telefone através do botão central. Aqui também possui o Source, onde ele permite que você troque o tipo de mídia. É só apertar para trocar a mídia. E o comando de voz, quando está com o celular conectado, ele habilita. A alavanca do câmbio do Spark fica sempre ao lado direito, puxando para baixo o drive, para cima a ré, ao centro o neutro, e para colocar no P é só apertar o botãozinho cromado ao lado. Aqui na multimídia principal do carro, esta é a tela principal. Vou começar aqui pelos comandos dos controles do carro, onde nós temos algumas funções do carro onde a gente consegue habilitar e desabilitar, como os modos de condução, Eco, Padrão e Sport. É só apertar em cima para trocar. Ele indica aqui no painel principal, também no lado direito, bem no canto inferior aqui, o modo no qual está selecionado no carro. Assistente aqui frontal são os sensores frontais do carro. Você pode silenciar a multimídia através deste botão. E esse botão é o Auto Hold, aquele que quando você para no semáforo, você pode permanecer com o câmbio no drive, sem pisar em nenhum dos pedais. O carro continua parado, ele só vai andar quando você acelera o carro. Tem a opção de desligar a tela aqui, onde ele entra no modo de descanso. E também você pode sincronizar o brilho dos dois painéis, ou então manipular o brilho individual em cada um dos painéis, ou se preferir, os dois sincronizados. EPB é o freio de estacionamento eletrônico. O Spark, quando você está com cinto de segurança, engata a marcha aqui, o câmbio,
ele já libera automaticamente o freio de estacionamento. Ao não ser que você esteja sem o cinto de segurança, você consegue também habilitar e desabilitar ele aqui através do painel. Aqui também tem a opção de desabilitar o controle de tração, porém o carro sempre vai estar acionado toda vez que liga o carro, é só apertar no botão para desabilitar. E o alerta de pedestre também tem como desabilitar aqui, mas eu recomendo deixar ele sempre ligado, tá? Sempre que está desabilitado o alerta de pedestre, ele indica no painel que está desligado, tá? Mas, como recomendado, sempre ligado. Aqui ao lado, no canto esquerdo, nós temos na segunda opção comando de telefone, onde tem a opção de contatos e também o teclado para digitar. Precisa sempre estar com o celular conectado. Assim que ele estiver conectado no Bluetooth, ele aparece aqui no canto direito. A terceira opção são configurações do carro, onde você consegue habilitar algumas funções. As funções principais do carro já estarão habilitadas, que é o travamento automático da porta ao se afastar do carro, entrada passiva sem chave, quando você se aproxima do carro ele automaticamente destrava, retração automática do retrovisor para rebater o retrovisor quando travar o carro e o fechamento da janela automático ao se afastar. Então, se afastando, ele além de travar as portas, ele também vai fechar as janelas. O destravamento será habilitado para todas as portas, mas dá para habilitar apenas a porta do motorista caso queira. E o destravamento aqui automático após desligado, ele também vai estar aberto para todas as portas. Ao desligar o carro, ele também vai destravar aqui a porta. E a sensibilidade do sensor de chuva no automático, vou deixar ele com a opção de médio, mas se preferir também deixar no alto, tem como. Assim que começar a chover, ele vai ligar com uma velocidade média automaticamente. Pode habilitar? Bom, aqui então em modos de condução do carro, nós temos 3 modos de condução, que são aqueles modos padrões que já tem lá na tela principal. E nós temos aqui o nível regenerativo, para ser utilizado também como One Pedal. O modo de nível regenerativo alto, ele vai, a partir do momento que você tira o pé do acelerador, ele já inicia a frenagem do carro automaticamente, também regenerando a bateria do carro. Então, são 3 níveis. No nível alto, ele vai segurar mais no freio. No padrão, diminui essa frenagem, ele fica um pouco mais leve, mais confortável de se utilizar o carro, principalmente na rodovia. Embaixo, ele vai regenerar menos a bateria, mas o carro fica mais solto, onde quando você tira o pé do acelerador, o carro tende a andar um tempo maior ali, sem frear sozinho o carro. Sensação de freio. Bom, aqui na sensação de freio nós temos também 3 modos. No modo conforto, o carro fica com o freio mais leve. Você pode aumentar a sensação do freio aumentando para o esportivo, o freio fica um pouco mais pesado, a direção do carro também, o volante fica um pouco mais pesado, tá? No padrão seria um modo intermediário. A tração automática do veículo é o Auto Hold, aquele que eu tinha mostrado na tela principal, que é o modo onde quando você para ali no semáforo, não precisa ficar com os pés nos pedais, ele fica parado por si próprio e ele só vai liberar o carro quando você acionar o acelerador. Modo de reboque, utilizado ali para rebocar o carro, quando você precisa tirar ele, subir numa plataforma, ou então caso você precise empurrar o carro, é necessário estar com o modo reboque ativo. O ESC, ele vai ser aqui o controle de tração. Quando eu habilito essa função, desligo o controle de tração, mas é recomendado sempre deixar ligado. Freio de estacionamento eletrônico aqui está habilitado. Quando o cinto colocado, engatado o drive, ele vai desabilitar aqui o freio de estacionamento. Conforto de frenagem. Conforto de frenagem? Cara, eu vou deixar habilitado e não. A opção de manutenção do limpador de para-brisa, ela serve aqui como uma opção de troca de palhetas. Quando você habilita, ele trava na parte de cima para que você fique mais tranquilo aqui e mais fácil a troca das palhetas do limpador. A opção de redefinir trajeto é para redefinir o trajeto parcial, que fica aqui na tela principal, no odômetro, tá? Então aqui eu posso redefinir o odômetro parcial, que fica aqui na parte de trajeto, certo? Onde você consegue calcular aqui a distância, caso vá fazer uma viagem.
para medir aqui em quilômetros esta distância. Mostrando um pouquinho aqui do pacote ADAS do Spark, nós temos o assistente de condução inteligente, que vai ser o ACC, o piloto automático adaptativo, sistema de segurança de colisão é a frenagem de emergência. Nós temos também a manutenção de faixa de emergência, que é caso venha um veículo de frente no sentido ao contrário, o carro faz essa leitura e desvia do carro. A luz frontal adaptativa seria ali a luz alta, o farol automático. Ao vir um carro de frente, ele reduz automaticamente o farol, com o farol alto adaptativo. Prevenção de saída de faixa, com o carro acima de 60 km por hora, caso o veículo saia da faixa, o próprio carro faz uma leve correção aqui no volante. O aviso de saída de faixa, ele vai ser aviso sonoro e também avisos visuais através do painel principal do carro, ao você sair de uma faixa, também acima de 60 km por hora. E o controle de velocidade adaptativo em curva, com o ACC ligado, piloto automático ligado. Ao entrar em uma curva, o carro automaticamente reduz a velocidade para que seja mais seguro fazer essa curva. Essa é a tela principal do Spark. Ao lado esquerdo vai ter aqui o USB, também com o celular conectado à opção de Bluetooth. Ao lado direito, bem no centro da tela, o sistema AM/FM, onde você consegue selecionar as rádios. E o ar-condicionado digital. Clicando no ar-condicionado, ele amplia a tela e você tem algumas funções do próprio ar, como ventilação ao lado esquerdo, temperatura do lado direito, as posições principais do ar, mas ele sempre vai ficar na tela principal, na parte inferior, o ar-condicionado, com ventilação, o botão de liga e desliga, a temperatura e aqui a direção do ar. Também o recirculamento de ar, onde você consegue definir apenas o recirculamento interno ou então recirculando o ar com a parte externa do carro. Também com botões físicos ao lado esquerdo de intensidade da ventilação, temperatura, desembaçador dianteiro e liga e desliga o sistema de ar condicionado, que é para refrigerar aqui o carro. Do lado direito, na parte inferior, nós temos alguns comandos já pré-definidos, como telefone, aqui acesso aos contatos, Apple CarPlay e Android Auto, o Bluetooth do carro e um atalho para as configurações do carro também aqui no lado direito. E uma opção de manual, onde você tem todas as configurações do carro, mostrando aqui o modo de uso de cada uma das funções, como multimídia, Android Auto, Apple CarPlay e também o manual completo, que é o manual do proprietário do carro aqui, através da própria multimídia. Vou mostrar um pouquinho da parte de configurações do carro, onde você tem aqui a opção de Bluetooth para conectar os seus dispositivos através do próprio Bluetooth do carro. Algumas opções de alerta sonoro para quem gosta do som de tecla, tem como habilitar, toda vez que você toca na tela ele faz aqui um barulho para ter a sensação tátil. Equalizador de som já está habilitado. Aqui você tem configurações de som para aumentar grave, médio, agudo, também direção de som. Em volume, a opção de mídia, onde você consegue definir o som de rádio ou então de uma música que está tocando no carro. Também aqui a opção do telefone, onde você consegue aumentar e diminuir o áudio da chamada. Na parte de tela aqui nós temos a opção de temas, onde para quem prefere o carro com a opção de tela escura tem a opção. E também aqui o modo claro, onde ele vai trocar as duas interfaces, tanto o painel principal quanto o painel da multimídia. Aqui ele também dá a opção de acionar o brilho. Aqui está com o brilho sincronizado, mas para quem gosta tem a opção de habilitar também aqui o brilho independente do painel de instrumentos ou então da multimídia do carro. O Spark, o bacana é que ele tem a opção de desembaçar o vidro traseiro. E junto com o vidro traseiro ele também desembaça os dois retrovisores externos do carro. Então se o retrovisor estiver embaçado, é só ligar o desembaçador traseiro que ele desembaça o retrovisor também. O Spark possui também a opção de desligar ele ao travar o carro pela chave ou então um comando de emergência, onde você consegue desligar o carro através de um botão que fica embaixo da coluna de direção. Apertando, ele desativa aqui a bateria principal do carro. Ao lado esquerdo aqui, no painel, nós temos a abertura do capô e também a abertura da tampa do carregador do carro.
Spark fica na parte frontal. Ao abrir a tampa lá pela parte interna do carro, é só puxar para cima. E aqui na parte inferior tem o carregamento lento, o AC, e também junto o carregador rápido, o DC. Então no carregador rápido se utiliza as duas tomadas AC e DC. O porta-malas do Spark ele tem abertura lateral, certo? Aqui atrás no porta-malas ele contém dois itens principais do carro, que é o carregador portátil e o kit de reparo para os pneus, porque é um carro que não possui sistema de step. Então aqui sempre vai ter o carregador portátil para você conectar na sua casa em uma tomada. Lembrando que a tomada ela precisa ser de 20 amperes e ele precisa ter aterramento. Então se não tiver aterramento o carro não inicia a carga. Também aqui o kit de reparo para carros que não possuem step. Utiliza-se um fluido que ele faz, ele sela o pneu caso o pneu fure ou então seja uma pequena vazão de ar. Não pode ser um rasgo ou um deslocamento do pneu que seja muito grande.